Estou aqui, né? Não estou substituindo o Zé, porque ele é insubstituível. Uma individualidade também, né? Estamos aqui cumprindo a tarefa de ajudá-lo aí na sua recuperação. E recebi uma ligação, foi pedido então para eu desenvolver um tema assim, rapidamente, né? E fiquei pedindo auxílio à espiritualidade, uma intuição do que eu deveria falar aqui. E a primeira intuição que veio foi falar a respeito do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um texto que é pouco lido pela maioria dos espíritas, né, mas muito significativo, porque resume, né, em 4 parágrafos praticamente o Evangelho todo. E começava a me preparar para esse tema quando outra sugestão apareceu de falar com vocês a respeito do tema mediunidade. E hoje, dando uma ajeitada assim na palestra, na estrutura, a orientação que recebi era de que dava para aproveitar os dois textos, tanto o prefácio quanto a estrutura a respeito da mediunidade. Porque a obra espírita ela foi trazida para nós através da mediunidade, né? As obras básicas elas chegaram até nós por intermédio de médiuns, que foram enviando mensagens numa determinada época e coube então a Kardec fazer a consolidação, a gente chama de codificação, buscou mensagens esparsas e foi colecionando nos textos que hoje nós temos como obras básicas, e isso veio por via mediúnica. Kardec trabalhava com médiuns e entrevistava os espíritos através dos médiuns, recebia as respostas, as perguntas que ele fazia, indagações, né? E também recebia informações diretamente dos espíritos por esses médiuns, sem que ele questionasse para que fosse formada a obra. Recebeu de várias casas espíritas mundo afora, temos notícia de cerca de 1000 casas espíritas mundo afora, enviavam informações para Kardec, psicografias, né? Textos e conversas com espíritos, que ele, daí com orientação também do Espírito de Verdade, foi didaticamente colocando nesses 5 textos, né? Nesses 5 livros que nós conhecemos. Bom, então, nada mais justo, né? Porque os Espíritos colocaram lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo que a doutrina veio para abrir os olhos aos cegos, né? Retirar as vendas, corrigir as nossas interpretações das parábolas do Cristo, que muitas foram desvirtuadas, né, ao longo da história da humanidade. E eles então vieram, através dessa possibilidade de comunicação conosco, colocar para nós a realidade, aquilo que realmente Jesus tinha a intenção, né, de colocar para nós, de uma maneira mais didática, porque também nós estávamos mais preparados para receber essas informações. Então nós vamos falar hoje sobre a mediunidade, que é um atributo que todos nós temos, de poder comunicarmos com o plano espiritual. Não são só os médiuns tarefeiros da casa espírita que conseguem conexão com o plano espiritual, todos somos médiuns, né? Acontece só que os tarefeiros são comprometidos com uma tarefa um pouco mais delicada, que é de estruturarem-se para poder trazer informações do plano espiritual, ajudando aqueles que não têm obrigações e compromissos mediúnicos a se elevarem moralmente. Então o médium também não está... é necessário, né, sua elevação moral, evidente, mas a tarefa dele é canalizar essas informações que vêm lá do plano espiritual a benefício de todos nós, né? Trazer informações do plano espiritual. Então, muitas vezes nós dizemos assim, aquela voz, né, que me falou, a intuição, e essas vozes ou intuições que nós temos, uma boa parte delas são comunicações mediúnicas, são irmãos nossos no plano espiritual que nos sugerem pensamentos. E Kardec perguntou no Livro dos Espíritos para os Espíritos se eles interagiam conosco, se eles de alguma maneira trabalhavam a nossa realidade junto conosco, e eles nos disseram que sim, que de ordinário são eles que nos governam, eles que passam as sugestões. Cabe a nós então entendermos, ouvirmos e discernirmos se nós devemos seguir as sugestões que vêm do plano espiritual ou os nossos pensamentos. É óbvio que uma parte dos nossos pensamentos são nossos e mais uma outra parte vem do plano espiritual como sugestão. E qual a utilidade disso, né? No Livro dos Espíritos tem uma nota, nessa mesma pergunta que Kardec fez aos Espíritos. Essa nota diz que a utilidade disso é para que nós aprendamos a discernir efetivamente se essa sugestão é nossa ou é de terceiro, é externa, e podermos fazer a melhor escolha. E qual então seria a melhor escolha, né? Como que nós vamos trabalhar
essas informações que permeiam nossa cabeça para achar o rumo certo. Aí os espíritos colocaram para nós também, através da mediunidade por Kardec, né, e os seus médios, que nós temos um modelo e guia, que é Jesus. Então nós não estamos órfãos, foi colocado um direcionamento para nós. Então quando a gente recebe tantos pensamentos, né, que estão permeando aí a nossa cabeça, nós temos uma baliza, temos um farol, né, para poder fazer a melhor escolha, que é o Cristo. Então a mediunidade é isso, essa possibilidade é um atributo físico, ela existe desde que o mundo é mundo, atributo físico-fisiológico, né, todos nós conversamos com o plano espiritual, né, só relembrando, alguns têm compromissos com essa possibilidade mediúnica que é do auxílio ao engrandecimento moral de toda uma coletividade. Muito bem. Em Atos, né, capítulo 2, versículo 17, tem um texto que anuncia a mediunidade, em especial nessas épocas que nós estamos vivenciando, que nós já conversamos tantas vezes aqui, né, eu e outros irmãos que vieram aqui à frente conversar com vocês a respeito da transição planetária. Então diz lá, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então nesse pequeno capítulo e versículo, né, da Bíblia, há uma predição a respeito da mediunidade, dessa possibilidade de comunicação com o alto que todos temos, né? São vários tipos de mediunidade, a gente vai avançar sobre alguns deles mais adiante, mas numa visão geral, né, já havia o anúncio que em determinada época esse fenômeno iria ser mais exacerbado. Haveria assim não vou dizer um exagero, mas uma amplitude maior da manifestação mediúnica. Em tempos atrás os médiuns eram mais raros, e a gente percebe agora, né, no transitar de outras casas espíritas que a gente passa, que realmente a quantidade de pessoas com os compromissos mediúnicos e com a possibilidade de comunicação mediúnica aumentou bastante. Isso tem consequências, né? Além da evidente possibilidade de comunicação, elevação moral do médium, auxílio a uma comunidade, também traz consequências bem particulares para o médium que a gente vai comentar adiante. Em especial uma que a gente chama de ressonância, que é o médium sentir, não só ouvir os pensamentos dos espíritos comunicantes, mas também sentir suas dores, suas alegrias, suas tristezas. Por isso que foi chamado, o primeiro slide, a gente chamou essa palestra, né, essa conversa aqui, de mediunidade nós. Para não fazer uma conversa aqui exclusivamente para tarefeiros ou pessoas que querem se integrar nas tarefas de uma casa espírita, e sim, como nós todos somos médiuns, nós podemos nos entender com o fenômeno e administrar melhor, né? Porque, como os espíritos nos dizem, não tem botão de desliga para a mediunidade. Uma vez que ela é startada em determinada época, né, da história daquele indivíduo, não tem como desligar. Então, o que se pode fazer com o fenômeno, né, com essa possibilidade? Aprender a fazer uma gestão da situação. A melhor gestão possível, né, para que o médium, né, não tenha nenhum destempero, nenhum problema com relação a esse fenômeno, a essa possibilidade. Muito bem. A gente montou esse texto a partir de um livro chamado Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Este aqui, a capa tradicional dele, né? Hoje tem versões e edições mais novas, e tem outro formato. Esse livro aqui foi tirado de um livro de Chico Xavier chamado Nos Domínios da Mediunidade. Então, Chico, com André Luiz, viajou por cerca de também 1000 casas espíritas, mundo afora, e André Luiz, como repórter do mundo espiritual, visualizava o que acontecia nas casas espíritas com relação à questão da mediunidade e ia reportando nos livros como se dava o fenômeno mediúnico em cada um dos tipos de mediunidade possível. Então, fez esse relato, colocou num livro chamado Nos Domínios da Mediunidade. Martins Peralva, um estudioso da doutrina espírita, pegou esse livro do Chico e fez notas de aula, fez um resumo. Então, nós estamos aqui, digamos assim, resumindo o resumo de Martins Peralva, tentando buscar assim a essência, né, para poder ter uma conversa inicial aqui. Emmanuel diz no prefácio dessa obra, né, que a mediunidade
é como uma cachoeira. Ela é um potencial. Nós temos então o potencial de comunicarmos com o plano espiritual. Como já falamos aqui, né? Alguns com compromisso com essa mediunidade e outros todos médiuns que não têm esse compromisso, mas têm essa possibilidade de comunicação. Então a mediunidade é um potencial, como essa cachoeira. Um potencial do quê? A cachoeira aqui é um potencial de geração de energia elétrica, né? O movimento da água pode fazer com que se movimente uma turbina e então seja gerado eletricidade, que é essa que nós usamos aí para tantas coisas, né? Mas para essa cachoeira se transformar numa usina hidrelétrica, é preciso que seja colocado estrutura, conhecimento e engenharia sobre o potencial hidráulico, né, e hidrelétrico. Então, conhecimento agregado àquela potencialidade, né, transforma a potencialidade para um outro fim. A mediunidade é da mesma forma. Então, nós temos o potencial mediúnico em todos nós, para que seja útil e para que sirva realmente a finalidade que se propõe, é preciso colocar conhecimento e instrução. Né? Nós sabemos que o Espírito da Verdade, no Evangelho, colocou para nós espíritas 2 mandamentos. Né? Espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos, eis o segundo, instruí-vos. No caso da questão mediúnica, muito mais. Nós devemos realmente buscar um entendimento de como se processa o fenômeno e aí cada médium, aprofundando, né? Avançando no estudo da mediunidade, vai acabar adquirindo mais tranquilidade a respeito do seu atributo mediúnico. Alguns médiuns têm mais possibilidades mediúnicas, outros menos. Essas possibilidades mediúnicas elas vão sendo aumentadas à medida que o médium demonstra dedicação e empenho na tarefa. Então, alguns médiuns podem ter as faculdades mediúnicas todas de início, né, colocadas, mas uma grande maioria, a espiritualidade é muito caridosa e vai tratando a mediunidade paulatinamente, né, com bastante responsabilidade. Então você pode começar com uma possibilidade de evidência, depois clareaudiência, psicografia, psicofonia, materialização. Tem uma quantidade enorme de possibilidades mediúnicas, né, que nós temos relatados aí. Chico, por exemplo, tinha todas essas possibilidades. Ele era um médium completo. A maioria de nós médiums, a gente tem alguns poucos pontos de mediunidade que nós vamos desenvolvendo e à medida que nós vamos demonstrando aplicação, dedicação, cuidado com o fenômeno mediúnico, com essa possibilidade de comunicação, a espiritualidade vai entregando mais serviço, né? Como diz o Ramon, ainda há pouco a gente estava conversando, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, é uma frase bem comum, né, na doutrina espírita. À medida que você vai se dedicando, eles vão então te dando mais possibilidades, para que não se cometa desatinos, né? É evidente que algumas pessoas recebem essa possibilidade mediúnica e não vão buscar nem na caridade, nem no amor algum suporte, nem na instrução, e isso causa uma série de perturbações para o médium. Então, se você se reconhece médium, rapidamente você vai ter necessidade de buscar conhecimento para calibrar essa mediunidade e não sofrer os distúrbios que podem adquirir de uma mediunidade mal conduzida. Muitas atribulações podem acontecer, né, para o médium que não avança, não mergulha, não tenta, né, entender o que está se passando e colocar isso em serviço. É um serviço que foi comprometido lá no plano espiritual. A gente aprende lá, recebe a possibilidade mediúnica, estuda lá no plano espiritual e depois encarna, e aqui começa um movimento de estruturação, né, de encontros entre nós todos. E vamos formando então casas espíritas aqui e acolá, cada qual com as suas possibilidades. Então é um fenômeno que é para todos, mas é preciso diligência, dedicação ao estudo para poder o melhor desenvolvimento possível. Muito bem. Como que se dá a comunicação mediúnica, né? Nós temos uma comunicação entre um irmão que não tem mais corpo físico com um irmão que tem o corpo físico. Essa comunicação, ela se dá perispírito a perispírito. E o que é o perispírito? Para a gente explicar rapidamente aqui o que é o perispírito, a gente precisa entender o que é o espírito. No livro dos Espíritos há uma resposta a respeito do que é o espírito. Lá eles colocam que é uma centelha, uma chama, não tem forma. Então, mas esse espírito, em cada orbe que nós habitamos, né, ele adquire um corpo, uma capa.
essa capa, né, resumidamente tratando aqui nesse espaço que a gente tem, é que é denominado perispírito. Ele tem a forma muito semelhante ao nosso corpo físico. Então, o ser que pensa, né, um corpo etérico ou energético para esse ser que pensa, e o corpo físico, então, matéria, essa carnal que nós temos aqui. A comunicação mediúnica, ela se dá mente a mente, o médium encarnado, né, corpo físico com o seu espírito, colocado aqui, digamos assim, unido ao corpo físico por um cordão, né, que a gente chama de cordão fluídico, o cordão de prata. Essa comunicação mediúnica então se dá com a entidade comunicante que não tem corpo físico pela mente. Então, Chico Xavier, né, e Martins Peralva nesse livro dizem assim: a base de todo fenômeno mediúnico é a mente. Então, o espírito direciona um pensamento para o médium que tem a possibilidade, e o médium recebe esse pensamento. A gente ouve muito falar de telepatia, né? Como se o que eu estivesse pensando vocês pudessem ouvir, sem que eu falasse. No caso da mediunidade, é exatamente o que ocorre. O espírito comunicante pensa e dirige o pensamento para o médium que tem essa possibilidade de comunicação, né? E então o médium faz o trabalho que lhe cabe. Pode ser psicofonia, ou seja, falar o pensamento que o espírito está dirigindo. Pode ser escrever, no caso da psicografia, né? Para ficar assim nos tipos assim mais comuns, né? Então a base de todo fenômeno mediúnico é a mente. E essa conexão aqui, ela se dá por sintonia, né? por harmonia de pensamentos. Então, esses irmãos comunicantes, eles estão próximos de nós, segundo a qualidade dos nossos pensamentos. Nesse livro do Martins Peralva, ele usa um termo, poucas vezes eu ouvi usar esse termo, chama de hálito mental. Nós nos mostramos para os espíritos que se conectam conosco através do nosso sentir, do nosso sentimento. Eles nos enxergam e podem gostar ou não daquilo que nós pensamos ou de como nós levamos a vida, e se aproximam então por conta dessa identificação. É como se passasse a gente por uma ressonância magnética e fizesse uma leitura, um scanner, né? Então eles se aproximam de nós e daí sintonizam. O que decorre dessa sintonia é aquilo que nós comentamos. Além do pensamento que o espírito comunica também sensações, sentimentos. Então, se essa entidade comunicante é uma entidade que tem raiva, por exemplo, e ela se aproxima do médium para fazer uma comunicação, o médium passa a sentir raiva. Se o médium tem uma situação corriqueira no dia a dia que causaria uma raiva normal, né, que a gente pode administrar, a presença do irmão com mais raiva torna o médium suscetível de ter a sua raiva ampliada. Isso é bastante delicado, por isso que é importante, né, a gente conhecer da mediunidade, mesmo que nós não tenhamos compromissos mediúnicos, nós entendermos o fenômeno da ressonância. Por quê? Porque aqui na casa espírita é repleto de espíritos e fora da casa espírita também, né? Não é para assustar que a gente fala isso, mas é uma realidade. Eles estão lá nas nossas casas, eles estão nas ruas, estão por toda a nossa realidade aqui. E podem então sintonizar conosco, olhando para nós, entender que tem alguma afinidade ali. E ficam próximos, às vezes vão buscar ajuda, né? Tão somente. Mas isso tem consequências. A consequência é não só comunicar os pensamentos, mas também as sensações. Então a gente precisa se entender com isso bem, até em nossas relações familiares, pessoais, sociais, né? Muitas vezes a gente toma atitudes que depois a gente fica pensando, nossa, mas não era eu, por que eu agi daquela forma? E na grande maioria das vezes realmente não era você estava intuído ou influenciado por alguns irmãos que poderiam estar próximos ali. Então a sintonia médium e espírito comunicante é pelo pensamento, né? A base de todo fenômeno mediúnico é a mente, mas não é só o pensamento que comunica. Se o espírito desencarnou, por exemplo, com um problema cardíaco, você pode, quando ele se aproxima de você, pode sentir dores no peito. E daí acontece de você correr em tudo quanto é médico, fazer uma quantidade gigante de exames e nada ser reportado nos exames que você faz.
É óbvio que a gente sempre recomenda, né, tomar as cautelas da medicina da Terra. Mas nós temos que considerar também, já estamos, né, naquele primeiro slide, né, nos tempos da transição, a ponto de entender que nós temos que também colocar a perspectiva das proximidades espirituais como uma das considerações que a gente tem que fazer quando está passando por uma doença, por exemplo. Faz todos os exames, se por acaso foi em vários especialistas e nada relatou, é uma possibilidade real, né, de haver uma proximidade. Muitas pessoas que vêm à casa espírita chegam na casa espírita reclamando de muitas dores. Fazem entrevista, atendimento fraterno, daí passam pelos tratamentos que tem na casa. Logo no primeiro dia, muitas vezes já se sentem aliviados, já saem de dentro da casa espírita sentindo menos dores, né? Porque os irmãos comunicantes que estavam próximos acabaram por ficar aqui e sendo encaminhados para o plano espiritual para tratamento e orientação. E aí você sai da casa espírita com um alívio, né? Com uma sensação, aquela dor, né, que lhe incomodava já não incomoda mais. Eu particularmente tive uma experiência assim, umas 3 semanas atrás. Parecia que eu tinha levado uma sarrafada assim, aqui na base do crânio. E eu tive um sonho, uma entidade. No sonho eu vi a entidade e não gostei do que eu vi. E daí, como a gente atua, né, na casa espírita, eu fui lá conversar com o pessoal da casa espírita onde eu atuo e pedi o que a gente chama de abertura de frequência. Uma verificação de possível obsessão ou aproximação de irmãos comunicantes, né? E o irmão que se manifestou lá no médium durante o tratamento, ele tinha um problema na cabeça também. Então, assim, na hora, assim, eu fiquei deitado na maca, mas a gente, como já tem um certo trabalho na casa espírita, a gente começa a prestar atenção em determinados pontos, né, do trabalho ali de verificação, e ele se queixava de bastante dores. A principal era na base do crânio também. E daí foi feito todo um tratamento ali de doutrinação, né, de conversa com o espírito através de um médium de psicofonia. Ele foi esclarecido e o que ele disse ali para o dirigente, né, dos trabalhos ali naquele momento, que ele me viu como uma possibilidade de auxílio, e que é o que geralmente ocorre. Ele olha para o médium, ou para quem saiba você ou não que é médium, vê você como um pontinho de luz, uma possibilidade de se aproximar de você e ter um lenitivo para as dores dele. E ele então me encontrou, e não me lembro onde foi, e me viu dessa forma e ficou próximo. Só que eu não tenho esse hábito de a cada dor correr na casa espírita e pedir um atendimento. Então ele ia ficar comigo um bom tempo e eu ia ficar padecendo daquela dor. Então a dor foi uma forma de me conduzir para o atendimento. A outra foi o sonho que eu tive com ele. E como o sonho me impressionou bastante, daí eu fui lá buscar o auxílio dos trabalhadores da casa lá para poder fazer esse entendimento, né, o que estava acontecendo comigo naquele momento. Então uma forma que a espiritualidade encontrou de fazer com que eu fosse buscar o tratamento para que ele então pudesse ser encaminhado para os planos de tratamento no astral. Então o médium também passa por essa situação. A gente é colocado para dentro de determinadas situações, porque a espiritualidade sabe que nós vamos buscar auxílio no local correto. E daí lá os irmãos são encaminhados. Então tem uma mentora de uma casa onde eu trabalho lá em Rio Negrinho que diz o seguinte. Ela disse mais ou menos, nós estávamos um pouco assustados no começo de engajamento de trabalho mediúnico, a gente se assusta um pouco, porque começa a sentir realmente algumas dores diferentes e tal, precisa aprender com isso. E saiu uma mensagem lá onde ela disse o seguinte para nós. Eles vêm a vós para chegarem a nós. Então eles se aproximam de nós, médiums, para que depois nós, dentro da casa espírita, possamos fazer o trabalho de encaminhamento. E tratamento, então, deles são encaminhados para tratamento no plano espiritual. Então nós estamos compartilhando aqui com vocês um entendimento, né, de que vindo à casa espírita, não só vocês estão vindo aqui, mas esses irmãos, esses amigos espirituais que veem em vocês possibilidades de tratamento, se aproximam e vêm para cá também. Sabem que acompanham, sabem que vocês vêm para cá e que aqui tenha amparo e auxílio. E em determinado momento, né, podem se aproximar. E aí vocês vêm aqui e eles são encaminhados.
Dessa forma que o médium também é utilizado, né, pela espiritualidade para poder fazer um tratamento dos irmãos que necessitam de amparo. Nós temos uma parte do livro lá que fala de tomadas mentais. Tomadas mentais são aquelas situações que nós temos conosco em termos de sentimentos e pensamentos que viabilizam um irmão então sintonizar conosco, se aproximar, fazer uma ligação com a nossa possibilidade mediúnica, quer nós sejamos médiuns de prova, né, médiuns de trabalho ou não. Então, se você é uma pessoa que tem pensamentos de ódio, você tem um plug de ódio ostensivo esperando uma conexão. Se for atrativo para determinado espírito conectar em você e ele tem também esse sentimento dentro dele, ele vai lá e conecta na tomada ali. E estabelece daí uma ligação mente a mente. Que muitas vezes pode chegar a ser uma obsessão, nem sempre é, né? Às vezes é só verificação, a possibilidade de auxílio se aproxima, pluga em você, daí você vem para a casa espírita, acaba ele sendo levado a tratamento nos planos superiores. Mas como a base de todo fenômeno mediúnico é a mente, se você não quer passar por esse tipo de problema, quer fazer uma boa gestão dessas tuas emoções, o que você tem que fazer? Pensar diferente. Buscar pensamentos edificantes, ambientes edificantes, um relacionamento melhor com as pessoas, ou seja, mudar o que a gente chama de sintonia, né, de faixa vibratória, passar a pensar ostensivamente, né, e dedicadamente no bem. E aí você começa a eliminar esses plugs, né, essas diversas tomadas mentais ou esses plugs que nós temos na nossa mente, que daí viabiliza essas comunicações, esses intercâmbios, né, e essas aproximações que às vezes são dolorosas. Os médiuns, principalmente os médiuns de psicofonia, eles têm essas ligações mediúnicas estabelecidas até muitos dias antes do trabalho mediúnico dentro de uma casa espírita. Então vamos dizer aqui que o trabalho aqui na casa espírita mediúnico seja feito às quartas-feiras e o médium vai dar uma psicofonia na quarta-feira. Dependendo da situação, o espírito pode estar conectado nesse médium vários dias antes. Ele vai sendo adaptado ao modo de pensar do médium, vai convivendo com o médium, vai se entendendo com o médium, vai sintonizando para chegar no dia aqui do trabalho mediúnico expressar o seu pensamento. Só que a consequência disso é que durante essas conexões o médium sente dores, passa por sentimentos que ele não era comum, não sabe administrar. Por isso da educação, da necessidade de caridade e de aprendizado do médium, porque essas ligações podem ser estabelecidas muito antes e elas têm os reflexos emocionais. Então, se esse espírito que vai se manifestar é um espírito muito nervoso, muito irritadiço, um obsessor de alguém que tem um intuito de vingança muito, muito forte, a conexão dele com o médium traz para o médium uma ira diferenciada assim, no dia a dia, um agregado de raiva diferente. Situações que nós teríamos raiva porque é um sentimento humano, ficam exageradas. A gente acaba tendo reações daí muito acima do que normalmente se teria. Então você começa, sei lá, talvez vai tomar café de manhã com os filhos, derruba um copo de leite na toalha e em vez de ser um tratamento corriqueiro daquela situação, acaba virando um drama por conta dessa aproximação. Não que o médium queira, mas ele não consegue administrar, não entendeu. Então, a gente tem que ficar muito vigilante, né? Sempre conhecermos a nós mesmos, o que nós estamos vivendo no mundo, no dia a dia, e nos entendermos com as nossas emoções, né? Por isso Jesus dizia, olhai, orai e vigiai, né? Que também se aplica a essa questão das tomadas mentais, das aproximações mediúnicas. Ficar vigilante nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, porque eles podem ser pensamentos e sentimentos externos a você, de irmãos que estão próximos. Mas isso não deve assustar, né? A gente tem que aprender a administrar, porque é um fato da vida, não é nada sobrenatural, é explicável, né? A doutrina espírita explica com muita competência a questão dos nossos relacionamentos com os espíritos desencarnados, e nós também um dia vamos estar lá. Daí, agora a gente também tem que colocar, digamos assim, ter empatia, né? Porque podemos ser nós, os espíritos lá, a procurar comunicação e ajuda quando nós partirmos para o mundo espiritual. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos procurar
aquela que estiver disponível, né? De repente desencarnei, não estou sabendo mais ou menos onde eu estou, mas estou situado aqui na cidade de Itaiópolis e eu lembro da casa espírita aqui e posso vir aqui. Dependendo da minha condição, vou ter que vir andando mesmo. Se eu tiver uma situação muito perturbada, posso não conseguir chegar aqui. Lembro mais ou menos, mas não sei chegar. Mas vejo, quem sabe um de vocês médium andando aí pelas ruas da cidade e vou pedir ajuda, vou me aproximar. E alguns médios percebem, outros não, né? Mas o fato é que eu vou estar próximo e vou então comunicar essa minha angústia, o meu desespero, a minha necessidade de amparo para esse irmão que é médium, que está vindo aqui na casa espírita regularmente e acabo chegando aqui e daí sou auxiliado. Né? Pela graça de Deus, né, de Jesus, me aproximo do médium e sou direcionado para cá. Então, nós podemos estar na situação deles, então como nós estamos aqui como médiuns, nós temos que ter a mesma caridade. Nós temos que saber que nós somos instrumento de auxílio desses irmãos, de elevação deles aos planos espirituais de tratamento. E assim daí devemos agir. A gente sabe que tem muitas situações, tem muitos médiuns na casa espírita que dizem assim: nossa, fulano veio com, sei lá, né, assim com algum preconceito, né, trouxe não sei quem aqui para dentro, a energia dele está ruim. E se fôssemos nós, né, do outro lado, né, a nos aproximarmos de um médium e sendo recebidos na casa espírita dessa forma, né? Não dá para ser assim. Então a gente tem que estar com o coração aberto na frente, né, para poder ajudar todos os irmãos que vêm aqui em busca desse amparo. Bom, a gente vai passar aqui alguns slides sobre algumas formas de comunicação mediúnica, né? Essa daqui, existe um projeto na internet que vocês podem procurar lá no Google, chama Projeto Imagem. Alguns desenhistas leram os livros de Chico Xavier, em especial os de André Luiz e Chico, e desenharam algumas páginas importantes daquele livro a mostrar como que as comunicações mediúnicas se estabelecem. E fica bem didático e mais fácil de tratar dessa forma. Então chama Projeto Imagem. Eu busquei algumas imagens assim. Então, no caso do palestrante, né, ou de algum esclarecedor que está aqui à frente falando, nós também temos a comunicação com um irmão amparador, instrutor. Às vezes até mais que um. Eles estabelecem uma comunhão conosco antes de nós chegarmos aqui, ajuda no preparo do texto, da palestra que vai ser colocada aqui, e durante o trabalho aqui na frente, eles nos intuem. Vão falando o que nós devemos manifestar aqui. Muitas vezes a gente prepara, né, a estrutura de uma exposição aqui e se surpreende quando chega aqui na frente. Praticamente pode abandonar, né, o que está aqui escrito. Segue o mesmo roteiro, mas não necessariamente no ponto e na vírgula que foi colocado aqui no papel. Né? Eu tenho aqui um roteiro para mim, para poder me orientar, né, no encaminhamento do horário aqui, do tema que tem que ser tratado, mas já desprezei alguns textos aqui, porque a gente vai recebendo alguma intuição. Né? Eu não vejo, não ouço vozes externas, mas a gente sabe que a intuição fala bem forte aqui na frente também. Né? Quem vem aqui na frente como palestrante sabe dessa possibilidade. Então, o irmão instrutor, né, que precisa orientar o palestrante para que ele diga o que vocês necessitam ouvir. Muitas vezes a gente sai da casa espírita e daí as pessoas conversam conosco e falam: nossa, a palestra foi para mim. Essa palestra foi para mim. Tudo que você falou coube no meu dia a dia, né? E por que eu vim aqui hoje falar sobre mediunidade? Tem toda uma estratégia da espiritualidade que faz com que a gente acabe chegando aqui e direcionando o tema para lá ou para cá. Como eu disse, pela minha vontade nós estaríamos falando do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Pela vontade da espiritualidade a gente está conversando sobre mediunidade. E dentro do tema mediunidade eu tenho um planejamento, mas pode ser que daqui adiante acabe mudando um pouco. Mas enfim, eles direcionam, né, estão conosco o tempo inteiro, inclusive durante, né, aqui, a nossa manifestação. E às vezes pode parecer que o que se fala aqui é meio desconectado, assim, não, parece não ter uma estrutura, mas é porque está sendo direcionado o tema para a pessoa A ou para a pessoa B, para a pessoa C. Porque ela precisa sintonizar com aquele tema, com aquela explicação. Tem uma parte lá do livro do Martins Peralva que fala de alguns fluidos
onde há irmãos que não querem que nós ressintonizemos, né, que mudemos a nossa faixa de pensamento, porque eles querem ficar próximos de nós, causando alguma influência, eles nos direcionam alguns fluidos magnéticos que fazem com que nós, sentados aí, tenhamos muito sono. Tirando a parte do palestrante, que pode ser chato, pode, né? Mas uma boa parte também é influenciada magneticamente a não ouvir o que está sendo dito aqui. Por quê? Porque a partir do momento que você ouve o que um tarefeiro, né, do bem está passando para o expositor e chega aos teus ouvidos, você pode mudar a tua forma de pensar. E se você mudar a tua forma de pensar, você desliga dos espíritos que podem estar querendo causar algum prejuízo. Porque a gente viu, né, que a base do fenômeno mediúnico é a mente. Então, se você passar a pensar diferente, desconecta. É como se mudasse o dial no rádio lá, trocasse de estação. Então, a palestra feita na casa espírita faz muito por nós. Tem pessoas que pensam assim, não, eu só vou ficar tranquilo com relação à questão da obsessão se eu fizer um tratamento de desobsessão, né, uma fluidoterapia ou, sei lá, em casas que praticam apometria, né? Só vou me desconectar desses irmãos se isso for magneticamente forçado. Mas, dentro aqui da palestra, vocês já podem estar tendo conclusões diferentes, né? A partir daquilo que nós estamos colocando aqui, da forma como vocês pensavam antes de chegar aqui na casa. Então muda a forma de pensar, muda a sintonia, muda a faixa vibratória, desliga. A mesma coisa aqui no entorno da sala, né? Tem irmãos espirituais, tem irmãos desencarnados que são trazidos aqui para ouvir a mesma coisa que vocês estão ouvindo. E eles também mudam a forma de pensar a partir do momento que eles ouvem o que está sendo dito aqui. Uma vez que eles mudam a forma de pensar, eles também atingem sintonias diferenciadas e também desconectam dos irmãos que eles eventualmente estavam querendo causar algum prejuízo. Eles recebem ensinamentos, mudam a forma de pensar e muitas vezes desistem. Então muitas, entre aspas, né, muitas desobsessões, muitas mesmo, conforme o relato de Martins Peralva, podem ser desfeitas numa palestra. Se você prestar atenção, ficar dedicado àquilo que está sendo dito, vai alterar o teu jeito de pensar a respeito de determinado tema e os irmãos que estão aqui também. Então você vem aqui falar sobre perdão, explicar sobre perdão, explicar sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, em todas as etapas que tem do Evangelho, né, que nós temos. Você vai mudando a forma de pensar, eles vão mudando a forma de pensar e as sintonias vão se desfazendo, se desconectando e você daí sai daqui aliviado porque o irmão também aprendeu alguma coisa e resolveu ficar. E ser encaminhado para um plano de instrução, já não te acompanha mais, já não causa mais aquele fenômeno de ressonância, né? Então, a palestra, ela tem essa tarefa também. Assim como você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas ou obras edificantes e promover uma leitura. Você está lendo em casa, você não está lendo sozinho. Aqueles irmãos que acompanham você, mediunicamente falando, seja você médium de trabalho ou não, vão ler com você. Se você chega em casa e coloca no Datena, aqueles irmãos que gostam de Datena vão estar lá assistindo Datena com você, aquele banho de sangue na TV. Se você chega em casa e coloca na Boa Nova, né, numa estação mais edificante, eles não vão gostar do que estão ouvindo, não vão ficar. É a mesma coisa que se eu gosto sei lá, de música sertaneja e alguém aqui gosta de música clássica e vai lá em casa e eu coloco música sertaneja, pode dar um problema. Então a pessoa acaba entendendo, se adapta ao estilo da música e a situação flui. Mas se não gostar, distancia. Né? Então os espíritos são assim também. Você lê, procurar pensamentos edificantes, alguns deles já só por essa tua conduta já não vão mais estar próximos. A gente sabe que a gente tem passados, muitas vidas e tem cobradores, né? Essa é uma questão diferente para talvez um outro dia, uma outra abordagem aqui na frente. Mas tem muitos espíritos que se aproximam de você só por sintonia, ficam próximos, comunicando aquelas sensações, e se vocês demonstram uma dedicação por uma edificação, né, por uma melhora, por uma reforma íntima, eles vão para outro ponto, onde a sintonia é mais fácil. A lei do menor esforço também vale lá também, no plano espiritual.
eu não consigo, né, acessar tal pessoa, eu não vou ficar ali, né, do ponto de vista de um espírito que queira criar algum problema, né? Vai para outro ponto onde é mais fácil o acesso. Então, se a gente quer realmente se proteger, se dá para falar dessa forma, né, nos cabe avançar em termos de evangelho, de bem, né, de caridade. Então, há situações onde nós somos magneticamente influenciados a não prestar atenção nas palestras, justamente porque promoveria uma desconexão e o espírito que está lançando esses fluidos não quer que você aprenda e ressintonize. Então vai lançar esses fluidos para você. A gente tem que então prestar bastante atenção. É claro que às vezes você trabalha num turno diferenciado, está cansado realmente, né, fisiologicamente falando, é uma coisa. Mas se você não tem motivo para isso, chega aqui na casa só quando passa daquela porta para frente e senta aqui tem sono, é bom ligar o alerta. Começar a pensar sobre isso que a gente colocou aqui. E se esforçar para não se deixar envolver nesses fluidos magnéticos. Né? No caso de uma reunião espírita, aqui a gente tem os médiuns, né, da casa, em trabalho, e os irmãos do plano espiritual no entorno. Esse irmão aqui está usando um óculos que a gente chama de psicoscópio. É um óculos que permite que o espírito veja quem é quem aqui dentro, independente da sua forma física ou das suas máscaras que a gente usa no mundo terreno para se relacionar com as pessoas. Os espíritos mais evoluídos não precisam desse óculos, mas alguns espíritos que são espíritos do bem, né, espíritos bem instruídos, mas não tão evoluídos, eles precisam desse dispositivo. Eles colocam então esse óculos e olham para você e sabem se você efetivamente é uma pessoa caridosa, se é uma pessoa boa, dedicada ao bem. Fazem uma leitura, um scanner de você. A gente não consegue de nenhuma maneira enganar os irmãos da pátria espiritual. Bom, falando aqui de dois temas mais corriqueiros, né, que nós temos na casa espírita, a psicografia. Como a gente falou, né, a base do fenômeno mediúnico é a mente. O espírito pensa, comunica para o médium esse pensamento e ele transmite no papel. Há vários tipos de mediunidade de psicografia. A gente sabe da psicografia mecânica, semimecânica e intuitiva. A mecânica, o espírito realmente, através de um processo mental, ele faz uso da mão do médium, como se tivesse tomado a mão do médium. Não toma, né, porque a base é mental, mas para ser assim bem didático, é como se ele desligasse essa parte do braço do médium e tomasse o controle da mão do médium escrevente. Então o médium parece que como se não sentisse a mão, se for semimecânica. Se for totalmente mecânica, o médium pode ficar inconsciente, desligado, só vai acordar quando tiver a mensagem terminada. Mas o fenômeno a conexão é mente a mente. No meu caso em específico, quando eu iniciei os trabalhos mediúnicos, eu escrevo com a mão esquerda e as primeiras mensagens que eu escrevi com a mão direita. Porque eu era um tanto descrente, hoje não sou mais, mas era um tanto descrente da possibilidade mediúnica, e eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava diante de uma mesa grande, tudo escuro em volta, só tinha uma lâmpada de vela, algumas folhas e uma caneta tinteiro. E eu escrevia bastante. E eu sentia o meu corpo um sonho, como eu sinto ele aqui. Só que eu não sentia o meu braço direito. É como se eu não tivesse o braço direito, mas ele estava lá, porque eu estava olhando para ele. E ele escrevia assim, com bastante ostensividade. Assim, escrevia muito. Trocava a página, escrevia. E um dia eu fui para a casa espírita, sentia uns choquezinhos na mão. E eu estava na assistência lá na casa espírita onde eu trabalho aqui no lar, né, Filhos de Maria de Nazaré. O mediúnico é aberto e eu fiquei na assistência. O que é ficar na assistência? Você fica ali junto com os médiuns da casa e você fica em oração, pedindo para que os teus fluidos, né, e os irmãos que estão ali em volta, eles sejam ajudados pelos teus pensamentos. E a minha mão virou sozinha em cima da minha perna e fez assim, fez um sinal como se ela estivesse pegando uma caneta. Na hora ali eu não tomei nenhuma atitude. Depois, no outro dia, eu fui conversar com o dirigente da casa e ele disse, olha, por que você não senta ali na mesa e vai fazer o exercício mediúnico? Vá lá e tente, né? E eu tinha um receio, porque depois do exercício mediúnico eu teria que ler a mensagem. E a timidez me pegava bastante naquela época. Eu não queria ter que ler a mensagem que eu escrevesse lá para
sei lá quantas pessoas que se fazem presentes lá no dia. Mas no momento lá que começou o trabalho mediúnico, ele puxou uma cadeira e colocou lá na mesa e foi lá e me pegou pela mão. Daí eu também, para não contrariar, fui lá e sentei na mesa. E como eu tinha sonhado que era a mão direita que escrevia, eu dei a mão direita para a caneta e coloquei ela em cima do papel. E ela escreveu. Escreveu 6 mensagens. Algumas delas eu não consigo nem ler hoje sem me emocionar. É óbvio que escreveu de uma maneira horrível, né? A letra ficou muito ruim. Mas tão logo eu escrevia, eu já pegava a mão esquerda e traduzia embaixo para depois poder fazer a leitura. E isso foi se processando no exercício mediúnico ao longo de uns 3 ou 4 meses, até que eu fiquei bom de escrever com a mão direita. Mesmo em escrita normal, acho que hoje já consigo escrever um texto tranquilo de uma página com a mão direita, por causa do exercício deles. E chegou um determinado momento, durante o trabalho mediúnico, que o Espírito falou assim para mim: se o médium me desse a mão boa, eu seria bem mais produtivo. Daí, como eu já não era mais descrente do fenômeno mediúnico, na mesma hora eu só terminei aquele texto ali, troquei para a minha mão esquerda, e daí os pensamentos fluíam com muita força, assim. Daí de 3 ou 4 cartas por sessão mediúnica, eu passei a escrever 12, 13, e hoje, se eu chegar lá com disposição, né, tem alguns colegas ali que trabalham com a gente lá na Casa Espírita também, se vier com muita disposição, 20, 30 cartas, vão com tranquilidade. Porque daí já está, digamos assim, azeitado, né, a possibilidade de comunicação. Mas eles começaram com uma mediunidade mecânica justamente porque eu era um tanto descrente dessa possibilidade. Fizeram com que eu aprendesse a mediunidade vendo a minha mão escrever sem que eu a sentisse ali como eu vi no sonho. Daí nunca mais pedi provas para eles. Às vezes a gente cai na tentação, né? Será que é coisa da minha cabeça? Eu queria um teste, uma prova, daí às vezes vem, né? Como foi esse caso aí meu, né? Aproveitando, né? No meu caso é uma mediunidade que não é mecânica, é intuitiva, então é assim mesmo, eu tenho um pensamento. Então os médiuns que têm mediunidade intuitiva, eles recebem um pensamento, não é uma voz externa que fala, é um pensar. Você tem ali a página em branco e começa a escrever o pensamento, várias páginas, depois você vai ler, e você pensa assim: nossa, mas eu não estava pensando nisso. Né? E eu tinha um certo receio de que aquilo que eu realmente estava escrevendo era coisa da minha cabeça, até que começaram a aparecer psicografias e cartas de entes queridos, de pessoas que estavam na casa ali esperando correspondência. Daí foi mais uma prova assim, de que não é meu pensamento. As pessoas já identificavam, com assinaturas inclusive. Né? Então é um fenômeno mente a mente. E a maioria, né, ultimamente, é mediunidade intuitiva. Então, se você for participar de um trabalho mediúnico e colocar o coração à disposição de Jesus e começar a pensar em algumas coisas que você não estava pensando ali, coloque no papel, faça o exercício, né, participe da casa, engaje, venha aprender a fazer gestão da sua mediunidade e para se integrar nesse grupo de espíritos que está aqui com tarefas com relação ao avanço moral das pessoas. Essa é a tarefa mediúnica mais importante, né? Trazer notícias lá do plano espiritual para que as pessoas leiam e entendam que esse espírito aqui passou por experiências e está nos dizendo o que aconteceu com ele quando ele foi para o plano espiritual. Que a gente possa não incidir em erros semelhantes, uma boa maioria dos casos, né, das psicografias que vêm. Então são irmãos que têm muito amor por nós, vêm nos dizer como nós devemos nos comportar para que a gente não tenha sofrimento, nem aqui, nem quando voltar para casa, no plano espiritual pós-desencarne. Aqui um outro exemplo de psicografia, né, de um espírito comunicante, passando seus pensamentos para o médium que escreve, e aqui os médiuns, os trabalhadores da casa que ficam na assistência, né, ajudando a formar um ambiente onde esse espírito aqui possa se aproximar do médium, porque essa sintonia mente a mente aqui exige que esse espírito que é mais evoluído diminua um pouco a sua faixa vibratória para se aproximar do pensamento desse aqui, que geralmente é menos evoluído. E isso causa um certo dissabor para os espíritos superiores. Eles se submetem a riscos, né? Quando eles
tem que se materializar um pouco mais para poder se aproximar dos nossos pensamentos. O que requer de nós uma comunicação melhor, buscarmos elevação de pensamento, daí ele também abaixa só um pouquinho o nível vibratório dele, para daí poder estabelecer uma boa comunicação, senão ele fica suscetível a situações desagradáveis do mundo material que já não precisaria mais estar passando, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Aqui um exemplo de doutrinação, né? Para quem já participou, já viu, um trabalhador da casa que é esclarecedor desse espírito, e esse espírito se comunicando através da médium. Então a médium aqui está com uma expressão de raiva, né? De rancor, e o espírito está se manifestando, está ouvindo também a comunicação do esclarecedor. Para ele serenar o coração, geralmente no final, né, da tarefa, esse espírito aqui é acalmado, ele serena o coração, e daí os amigos espirituais que estão na sala ali no trabalho mediúnico o acolhem e levam para o plano espiritual para tratamento. Mas o esclarecedor, vocês podem notar aqui, né, ele também recebe intuições do plano espiritual. Quem trabalha, né, com esse tipo de situação, né, de desobsessão ou de esclarecimento de espíritos que precisam de ajuda assim, mais forte, né, em termos de doutrinação e evangelização, sabe muito bem que quando a gente está lá conversando com o espírito, informações vêm do plano espiritual para a gente poder ter uma conversa mais adequada, né, a este irmão aqui. Bom, agora para finalizar, né, falando sobre incorporação, a gente vai passar um pequeno vídeo de Divaldo Franco, onde ele dá uma mensagem de Bezerra de Menezes. E assim, eu confesso para vocês que eu não ouvi a mensagem, eu não sei o teor da mensagem, mas eu sei que ele dá a psicofonia de Bezerra de Menezes, e eu quero que vocês notem a forma dele falar, o rosto dele como muda, a gente chama de transfiguração, em alguns médiuns o rosto muda, e o tom de voz. Então durante o vídeo é bem interessante como que se processa o fenômeno da incorporação. Talvez no próximo ano não nos vejamos em corpo físico, mas não é importante. Eu aqui estarei, e estaremos juntos um dia em outro banquete desta natureza da espiritualidade. Como muitas vezes nos estados oníricos somos levados para ouvir os mensageiros do Senhor que laboram na terra. Não vos desespereis, não permitais que o desencanto abra feridas no âmago do ser. Tende bom ânimo e confiai naquele que é a vida das nossas vidas. Hoje sabeis que o corpo é um instrumento do Espírito que nos merece respeito e carinho para que desenvolvamos a vida na plenitude que lhe está reservada. Mudemos o conceito espírita, reflexionando profundamente nas lições do Evangelho de Jesus. Deixemos-nos conduzir pela sabedoria filosófica do Livro dos Espíritos, elucidando-nos as incógnitas existenciais. Eduquemos a mediunidade nas lições kardecianas, na abordagem científica dos fenômenos paranormais, e cantemos Jesus, a sociedade que conquistou as galáxias e as micropartículas,
nunca necessitou de Jesus tanto quanto hoje. Ide e amai, não vos permitais ser inimigo de ninguém, mesmo que tenhais aqueles que se tornaram adversários vossos. O Mestre nos esperam, filhas e filhos da alma. Sede felizes, aceitando os testemunhos. Cristão, sem as condecorações do sofrimento, são belas orquídeas que não têm beleza, senão na tonalidade, mas não tem perfume. Que o vosso perfume seja o exalar da caridade. Jesus em nós é o amor de Deus construindo a era nova. Edificai-a, porque voltaremos à terra melhorada e feliz. Ouvistes e participastes deste banquete em que venerandos apóstolos do cristianismo estiveram atendendo-vos, e a palavra inspirada de companheiros de jornada convocaram-vos ao conhecimento, à alegria, à ética do cristianismo. Não busqueis fugir à realidade da lei soberana de causa e efeito. A dor é mensageira de Deus, é a bênção que Deus reserva aos seus eleitos. Isto posto, ide em paz e semeai o reino de Deus em todos os corações, em nome dos espíritos espíritas que aqui estamos. Desejamos-vos paz e plenitude. Vosso amigo humílimo e paternal Bezerra. Muita paz.